Allan Kardec, pseudônimo do professor Denisard Rivail, era professor, pedagogo e um homem ligado à ciência. Portanto, era um homem metódico, perseverante e que, diante dos fenômenos mediúnicos, das mesas girantes e das mesas falantes que aconteciam na metade do século XIX em Paris, França, ele se dedicou a observar esses fenômenos. E, na base da observação, ele tentou, através dos efeitos, chegar às causas. E ele utilizou essa metodologia durante toda a sua vida. E a partir do momento em que descobriu que a causa dos fenômenos eram os espíritos, ou seja, os seres humanos que se encontram desencarnados, vivendo no mundo espiritual, e que os fenômenos, tanto de efeitos físicos quanto de efeitos inteligentes, eles aconteciam graças à intermediação do médium e à manipulação dos fluidos. Ele então começou a conversar com os espíritos, a questioná-los, a dirigir perguntas para que eles pudessem então explicar esses fenômenos. Mas não apenas isso, mas explicar também a vida no depois da morte, a vida no mundo espiritual, o significado da existência terrena, a questão da reencarnação e assim por diante. Todos esses temas com as suas implicações. Então, Allan Kardec criou uma metodologia, que é o controle universal do ensino dos espíritos. Que não podemos aceitar tudo o que os espíritos falam, porque no mundo espiritual, como aqui na Terra, existem os ignorantes e os sábios, existem os maus e os bondosos, e uma escala bastante elástica, quase que infinita, de gradações entre esses extremos. Então ele criou o controle universal do ensino dos espíritos. Somente aceitar uma informação, um ensino, se essa informação, se esse ensino estivessem concordes com outras informações, com outros ensinos prestados por outros espíritos e através de outros médios e de forma espontânea. E quando ele lança o Livro dos Espíritos, nós vemos uma obra muito bem organizada, didaticamente através do diálogo, perguntas e respostas, e essas perguntas e respostas dispostas em temas, em capítulos com subtemas. Portanto, uma obra eminentemente pedagógica. Por isso, então, nós podemos afirmar que Allan Kardec tinha toda uma metodologia de trabalho e somente publicava aquilo que estivesse de acordo com os critérios. O primeiro, da universalidade do ensino dos espíritos, mas também os critérios da razão, da lógica e do bom senso, analisando sempre o conteúdo das mensagens e das respostas dos espíritos. E ele vai utilizar a Revista Espírita, a partir de janeiro de 1858, como um verdadeiro laboratório para fazer as publicações, receber o feedback dos seus leitores, dos assinantes, e as reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para poder continuar o diálogo com os espíritos e elucidar diversas questões. Tanto que a primeira edição do Livro dos Espíritos sai com 531 perguntas e a segunda edição, a definitiva, com 1019. Portanto, há toda uma metodologia e que nós, espíritas, precisamos também saber utilizar e não aceitar qualquer coisa que se fale em nome do espiritismo ou que venha dos próprios espíritos, seja quem for o médium. Estudemos
para melhor compreender o Espiritismo como ciência que ele é da vida imortal.